Prezados telespectadores da TV Cidade, é um prazer estar aqui com vocês, recebendo uma pessoa muito especial para tratar de um tema muito importante dentro da seara empresarial, que é o tema da gestão de pessoas e da meritocracia. Então, no dia de hoje, recebemos aqui na TV Cidade o Antônio Silvano Szeszecinski, gestor organizacional, especialista em gestão de pessoas e meritocracia, que vai nos brindar hoje com comentários e ensinamentos a respeito de gestão de pessoas, como implementar a gestão de pessoas de forma eficiente e trazendo também conceitos de meritocracia, visto que hoje, na seara empresarial, talvez o que mais se busque nas empresas seja um reconhecimento das pessoas que efetivamente entregam, e esta é uma das ferramentas mais importantes para atingir esses objetivos. Então, Silvano, fica aqui o nosso agradecimento em nome da TV Cidade por tu estares aqui conosco, disponibilizares o teu tempo aí para discutir esse tema tão importante conosco. E gostaríamos de te ouvir um pouco aí sobre esse tema tão atual dentro do cenário empresarial. Mas antes disso, né, Silvano, se tu me permitires, eu gostaria de fazer uma apresentação de um livro que nós lançamos hoje em Farroupilha, que é o Business Partner de RH. Esse livro é um livro que foi coordenado pelo Silvano e tem a participação de inúmeros gestores especialistas na área, e temos também a grata satisfação de fazermos com que esse livro tenha o prefácio do Eduardo Colombo, aqui nosso conterrâneo de Farroupilha, né, presidente das lojas Colombo, e também eu tive a satisfação de escrever um artigo dentro desta obra, que de uma forma bastante prática e uma forma bastante eficiente, tentamos demonstrar aí como funciona, né, Silvano, a gestão de pessoas dentro do contexto de quem vivencia ela diariamente. Então, muito obrigado, Silvano, pela oportunidade aí de tu estares aqui com nós. E gostaríamos inicialmente de te pedir quando é que foi a ideia de criar essa obra, o que te levou a coordenar esse projeto que se concretiza na data de hoje. Bom, Maurício, antes de mais nada, obrigado pelo convite para estar compartilhando, trocando ideias sobre gestão de meritocracia e também sobre o livro que a gente está lançando. Para mim é sempre motivo de alegria estar aqui em Farroupilha. Ainda mais por isso que nós também convidamos duas pessoas que nós temos um carinho muito grande, você e o Eduardo, para participar do livro. Né? A primeira vez, quando nós editamos o primeiro livro, que foi Meritocracia sob a perspectiva corporativa, nós trouxemos inicialmente o assunto aqui para a Serra. Nós temos atuado bastante aqui na Serra, temos um carinho muito grande e sempre somos recebidos muitíssimo bem. E eu brinco que, respeitosamente, eu já tenho o Gringo Card. Ainda mais quando vem em Farroupilha, o carinho é muito grande. E a ideia especificamente do livro, ela se prende à nossa preocupação de ter um livro diferente do que vem sendo publicado, trabalhado ao longo do ano. Eu venho numa experiência corporativa de mais de 4 décadas. Eu venho implantando o modelo de Business Partner nos últimos anos, além da meritocracia. O que a gente tem visto é que existe um certo desrespeito com os leitores, sobre o pessoal de recursos humanos, sobre Business Partner. Nós temos visto cursos de 8 horas. Porque num curso de 8 horas, nós damos, não tem problema. Mas você não forma um profissional de RH em Business Partner em 8 horas. O que é Business Partner? Até para
Business Partner é um modelo de gestão de espectador. pessoas que visa dar um atendimento diferenciado para as áreas, para acelerar a implantação das políticas de gestão de pessoas para atingir os resultados. Os modelos tradicionais de recursos humanos, tu tem um responsável da área de RH, tu tem uma área de administração de pessoal, tu tem uma de área de treinamento, de remuneração, todos os assuntos departamentalizados. E eles atendem de forma genérica. Agora, dependendo da empresa, o Business Partner, ele não se adequa para a empresa pequena. Ele tem que ter uma certa estrutura. Porque quando a empresa é pequena, o próprio gerente de RH atende. Mas agora, quando as empresas são maiores, tem mais unidades de negócio, tem mais filiais, o distanciamento das lideranças em relação à gestão de RH é maior. Isso prejudica a implantação de políticas. Então, o Business Partner, traduzindo de uma forma literal, é o parceiro de negócio de RH. É como se aquela área que ele vai atender fosse uma empresa. Ele dá o mesmo tratamento. Então, o que ele tem? Existem as políticas corporativas que ele vai ter que ajudar as lideranças a implantarem. Mas tem que respeitar as características daquela área. Esse profissional, ele ajuda nessa implantação. Tanto que ele tem uma característica que é a gestão matricial. Mas que raios de negócio é este? Ele tem 2 chefes, mas ganha por um, tá? Ele se subordina ao gestor daquela área cliente que ele vai atender, pode ser mais de uma, vai depender da estrutura, e corporativamente ao gestor de RH. Qual é a missão dele? Acelerar a implantação das políticas corporativas naquela unidade, trabalhando de forma conjunta. Inclusive, fisicamente, é bom que ele esteja próximo do gestor. E ele tem um perfil generalista. Então, ele não é mais um especialista em remuneração, não, ele é um generalista, ele tem que conhecer de tudo. Porque a área corporativa tem esses especialistas que dão as orientações e dão o suporte. E ele vai ter que migrar. Então ele vai lá, ele vai se envolver com treinamento, com seleção, com remuneração, performance, desenvolvimento, ele entra com tudo. E ele tem que ter um pequeno plano de trabalho para implantar tudo isso de acordo com um pequeno diagnóstico organizacional para entender qual é o momento daquela área. E esse plano de trabalho tem que ser validado com os dois. Então é como se eu tivesse um grupo econômico de várias empresas, tendo um diretor de RH, e ali eu tenho um gerente de RH, seguindo essas diretrizes. Então por isso que é o parceiro. Uhum. E aí tu consegue agilizar a implantação das políticas, dos processos, e ele funciona muito bem. Ou seja, por isso que eu afirmo, Maurício, que não é num curso de 8 horas que tu forma o cara. Porque ele tem que ter todo um cuidado na preparação, no desenvolvimento de competência, e isso vai sendo trabalhado ao longo do ano, ao longo do tempo. Tem que ter uma vivência prática e uma vivência teórica, né? Claro. Muito consolidada. Claro, porque, vamos lá, eu sou o Business Partner, eu tenho um chefe de RH lá e eu estou me reportando a ti. Tu não tem a obrigatoriedade de ser um especialista em gestão de pessoas, mas o Business Partner tem que entender tudo. Tu vai procurar por mim. Tu não vai procurar mais um gestor. Eu estou do teu lado para agilizar a implantação. Então, eu tenho que ter conhecimento sobre os vários processos de RH. Então, quando a gente criou isso, foi no sentido de ter uma obra de uma forma diferenciada, uma obra pragmática, objetiva, assertiva, trazendo uma visão de pessoas de alta gestão. Por isso que nós temos presidentes, temos diretores, temos vice-presidentes que trabalham, que conhecem o assunto, dando a sua contribuição. Então nós temos temas ali sob a ótica de quem é o tomador de decisão. E os conteúdos que a gente trabalhou ao longo do ano, são cerca de 10 capítulos, ele envolve desde a governança corporativa, que tu gentilmente aceitou o nosso convite, meio grego, desafio, mostrando como é que se dá a relação da governança corporativa e a gestão de RH. Então, como é que funciona isso?
Nós temos toda a questão o caminho das pedras para implantar. Nós temos um capítulo que fala, tá bom, mas vocês só estão falando o que é bacana. E o que não é bacana, o que pode dar errado? E para tu falar desse capítulo, tu tem que ter vivenciado. Nós estamos falando da necessidade de ter um sistema de gestão para mensurar os resultados. Isso é um ponto que não só no Business Partner, mas de RH, a gente tem encontrado uma dificuldade ao longo dos anos muito grande do RH saber estabelecer os seus KPIs, seus indicadores, seus sistemas de gestão. Não apenas os operacionais, turnover, rotatividade, são importantes, mas é muito maior que isso. Então nós temos a questão de orçamento, qual é o papel do profissional de Business Partner na construção do orçamento da empresa, na medida em que 40% em média das contas de um orçamento organizacional são relacionadas à gestão de pessoas, e ele está trabalhando com aquela área. Então ele tem uma visão, relações trabalhistas, a maioria dos profissionais não gosta de legislação trabalhista. Mas não se trata de gostar ou não gostar, tem que saber. Se tu tá ali para atender, tu é o RH do cara, como é que não vai ter? E aí nós convidamos também outro advogado brilhante, que é igual a você, que é o Gustavo Iurri, secretário-geral da OAB, para falar desse assunto. Ou seja, são pessoas que têm uma qualificação, uma senioridade indiscutível, que realmente conhecem. E eu acho importante destacar, né, Silvano, que essa obra ela não é destinada, apesar de ter sido escrita eminentemente por altos executivos de grandes empresas multinacionais, não quer dizer que ela seja aplicável somente a grandes empresas, né? Não. Ela é perfeitamente aplicável às pequenas e médias empresas também, né? Ele é um livro, Maurício, que um dos nossos convidados que eu pedi para escrever, qual é a percepção do cliente que adotou isso aqui? E é muito interessante que ele é um diretor do Grupo Nós de São Paulo. E ele é engenheiro, trabalha com TI e normalmente o pessoal, mas esse pessoal é cartesiano. Não é mais assim. E aí ele traz a experiência dele dizendo, eu não acreditava nesse modelo. Para mim era tudo florzinha. Hoje eu não abro mão. Se eu pegar cada capítulo desses, eu posso trabalhar dentro de RH, mas é que para o Business Partner é o conjunto da obra. Se eu pegar esse de mensuração dos resultados, quem escreve é Eduardo Pellegrina, ele foi vice-presidente da Rumo Logística, do Itaú, foi da Motorola, larga experiência. Ele fala ali sobre toda a estruturação de um sistema de gestão de indicadores de RH. Eu posso pegar todo esse conhecimento e implantar numa empresa. Se eu falar sobre relações trabalhistas... Independentemente de qualquer porte. Qualquer porte. Se eu pegar o teu capítulo, onde a gente tem questionado muito, mas por que é difícil encontrar profissionais de RH no conselho? Porque é um distanciamento, o pessoal tem que entender que o profissional de RH, o head de RH, tem que entender de governança, tem que entender de estratégia da empresa, tem que conhecer os processos. As empresas estão sedentas para ter um profissional deste nível, para entender. Porque se eu compro tecnologia, equipamentos, eu não compro gente. E isto, o comitê, o RH está no comitê da governança, que é o órgão máximo do conselho, olha o espaço que se tem. Então eu posso sacar esses capítulos e adotar para recursos humanos tranquilamente. Eu acho que o livro, o objetivo dele, né, Silvano, o objetivo do livro é trazer de uma forma bastante prática, né, a visão dos executivos que estão no dia a dia aí dos negócios. Então, é de uma leitura bastante simples, a técnica, né, deixando a parte técnica de lado e focando efetivamente na prática. Então, acho que isso é uma das grandes virtudes do livro. E é um livro de cabeceira que pode ser lido um capítulo por dia, né, uma linguagem bem acessível, é uma leitura bem fácil e certamente vai agregar muito a quem tiver a oportunidade de conhecer essa obra.
Falas muito bem, Maurício. Nós tivemos uma das premissas, a preocupação era: nós não vamos escrever um livro extenso. Primeiro, porque o pessoal não tem tempo e não lê. A gente não lê. E que seja algo objetivo. Eu tenho que ler todo o livro. Não, não precisa ler, lê o que te interessa, tu pode ler. Em média são 10 capítulos, nós chegamos ali, entre tudo, deu 150, 160 páginas, em média. A gente se preocupou com isso, porque é uma visão multidisciplinar, e não é só cara de RH, tem, eu acho que uns 2 ou 3 de RH, o resto é de negócio. Então, quando lê, tu pode ser qualquer profissional de qualquer área que se interesse pelo assunto, tanto que o prefácio conta com o presidente das lojas Colombo. Então nós temos gente de todo o país colocando. E o único local que tem 2 é Farroupilha, viu? Não, a Farroupilha foi privilegiada aí no livro, então é muito importante. E vamos falar um pouquinho agora, Silvano, do tema aí gestão de pessoas. O que nós vemos hoje num contexto assim, vamos pegar o contexto do Brasil, né? Uma das dificuldades maiores dentro de uma empresa, e eu acho que esse é um dos pontos principais para fazer com que qualquer negócio cresça, qualquer negócio prospere, é termos pessoas qualificadas. Não adianta nós termos tecnologias de ponta, não adianta nós termos maquinário de ponta, não adianta nós termos ideias muito inovadoras se nós não temos pessoas capacitadas e qualificadas para executar essas ideias. E aí que vem a questão, né? Como fazer para que, num cenário paradoxo em que nós temos hoje no Brasil, uma grande demanda por mão de obra e, por outro lado, a existência de uma grande parte da população desempregada, como fazer para equacionar essa questão e fazer com que uma empresa consiga reter, de fato, talentos, como que uma empresa pode fazer para desenvolver talentos através da gestão de pessoas? É uma pergunta objetiva, complexa e que nós vamos ter que fatiá-la. Qualquer gestor sabe que as pessoas são a vantagem competitiva. Repetindo o Drucker lá, né? Como é que eu faço isso? Eu compro tecnologia, eu compro... E quem pilota? Eu costumo dizer, eu aprendi com um vice-presidente meu que não era de RH, isso há 20 anos atrás, que dizia: Silvano, eu quero gente feliz. E eu provoquei ele: mas por que tu quer? Gente feliz trabalha melhor. Gente feliz produz melhor. E aquilo sempre me marcou. Agora, a questão é, como é que eu faço isto? Por outro lado, eu tenho visto ao longo do tempo, eu dou aula depois que eu comecei a carreira solo, sabes que eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, e isto me ensinou a importância de termos uma cultura de resultados, mas para valer, não no papel. E até porque o dinheiro do acionista é caro. Ele pode botar em qualquer local. Ele está gerando emprego, ele tem que ser remunerado. Mas quem é que faz isso acontecer? As pessoas. A questão que envolve tudo, como é que eu vou transformar isto de uma maneira bastante simples, mas que seja efetiva, que todo mundo entenda, né? Veja, é histórico quando a gente escuta falar, o RH é estratégico. O RH precisa se reportar ao CEO da empresa. Certa ocasião, eu sempre gosto de dar os meus exemplos. Eu cuidava do RH da América Latina, onde eu tinha 6 países e 15 sites. Era uma empresa familiar que estava implantando governança corporativa e eu estava liderando isso. E a gente foi convidado por uma universidade para falar com o pessoal, em casa cheia. E aí, ela também era financeira. Aí sempre tem uma perguntinha assim maldosa, né?
Universitário não é mole. Não tem compromisso com nada, né? Meteu o pé na jaca. Aí vem assim. Mas a gente sempre aprendeu que o RH é estratégico e tem que se reportar ao principal executivo. A minha chefe, na ocasião, que nas horas de folga era a filha do dono. Mas não tinha isso, tá? A gente sempre se entendeu muito bem, eu sempre tive liberdade para trabalhar. Ela ficou verde, vermelha, azul, amarela. Eu disse, deixa que eu respondo. Tu é suspeita. Eu tirei um peso dela. Ela disse, qual é a diferença que faz estar num CEO ou num CFO, diretor financeiro? Não é somente o fato da subordinação. O que tu está fazendo como gestão de pessoas para gerar valor para o negócio? Uma coisa que o pessoal tem que entender é que sempre quando trabalha assim com pessoas, o RH tem que saber a linguagem de negócio. A linguagem de negócio é números, é grana. E sempre vai envolver duas perguntas. Qualquer projeto, e sempre digo, não me tragam nenhum projeto para aumentar a motivação das pessoas. Questões subjetivas não rola, tudo tem que ser mensurável. Por isso tem que ter um sistema de indicadores de RH, e o pessoal não tem. Todas as áreas têm, RH tem dificuldade, tem uns 2, 3 operacionais. E as duas perguntas são, quanto é que me custa esse projeto? Quanto é que a empresa vai ganhar com isso aqui? E outro, tu tem 5 minutos, 10 minutos. Tempo de auto-administração é curto. Aprendi outra coisa com o meu outro presidente, que ele dizia, o número de argumentos é inversamente proporcional à sua veracidade. Se tu vem com muita explicação, não rola. A auto-administração é inteligente, ele já captura logo. O que a gente tem a ver com isso? A gente tem que sair do discurso, do disco arranhado, para uma gestão que realmente gere valor. O nosso RH, ele consegue participar das reuniões de resultado, ele consegue entender uma DRE, ele conhece o processo, ele já foi visitar cliente para saber o quanto é difícil vender para capturar novos clientes. Todas as questões, e de uma forma objetiva. Eu costumo dizer, Maurício, que nós temos que ter uma gestão de pessoas sem romantismo, sem assistencialismo. Nós temos que acolher as pessoas, tratar bem as pessoas. Mas não esqueça que nós estamos aqui para gerar resultados. E é perverso no mundo corporativo quando trata as pessoas em termos de resultados, que entregam, as suas entregas são diferentes, eu reconheço de forma diferente. Exatamente o tema da tua palestra de hoje na SIX, né? Dinheiro bom em cima de gente boa. Colocar dinheiro bom em cima de gente boa. É perverso porque as empresas precisam cada vez mais elevar suas réguas de exigência em termos de resultados. É porque o empresário quer ganhar dinheiro? Não, nada disto. É que o mercado está muito competitivo e o Brasil, ao longo dos anos, no ranking mundial, só tem a ladeira abaixo. E um dos problemas é qualificação, é educação, é entrega de resultados. Agora, o que nós temos? Nós sabemos quem são as pessoas que são bons entregadores de resultados, ou os que são os talentos. Eu tenho que ter um tratamento diferenciado. E aí que vem quando a gente fala em meritocracia. Mérito, a gestão do mérito, um exemplo bem simples. Tu vai dar um aumento de mérito para um funcionário. Chamou o cara na sala, Maurício, eu estou te dando um aumento, tu fez isso. Aí o Maurício fica contente. O que eu digo? Tá, e aí o que eu vou te dizer? Tá, quando sair daqui, tu faz o que, Maurício? Tu não fala pra ninguém que eu te dei aumento de mérito. Aí o Maurício sai primeiro, eu ganhei aumento. Culpa do Maurício? Não, culpa do cara que está falando isso. Porque o Maurício é referência. Agora, eu tenho regras claras para dizer como é que eu vou recompensar. Eu poderia simplesmente dizer, Maurício, quando tu sair daqui, por favor,
escancara que eu te dei aumento salarial. E se alguém vir perguntar, eu vou dizer, olha, Maurício fez isso, tu fez? Maurício fez isso, tu fez? Maurício está assim, tu fez? Meu querido, eu estou esperando isso e eu já te pedi isto. Tu acha justo tu ganhar a mesma remuneração que o Maurício, tu não está fazendo? E aí entra o requisito da transparência, né? E aí eu vejo, Silvano, nós já encaminhando aí para o final, gostaria de umas palavras tuas, porque nós temos diversos empresários aqui nos ouvindo, pequeno, médio empresário. Qual é o conselho que tu dá, qual é o caminho que o empresário deve seguir para começar a implementar uma gestão de pessoas eficiente, valorizando quem efetivamente merece, implementando talvez a meritocracia? Quais são os primeiros passos que o empresário deve fazer para implementar essa melhoria no seu ambiente de negócios? A gente tem escutado muito, Maurício, mas essa pergunta que é o pulo do gato. E a primeira coisa que a gente fala, primeiro, às vezes o empresário não sabe conceitualmente, academicamente, o que é tudo isso que a gente está falando, mas ele sabe o que é meritocracia. Eu quero botar dinheiro bom em cima de gente boa, eu quero reconhecer quem tem mérito. Então o primeiro ponto é o presidente, o dono do negócio, quer isto, porque ele vai ter que ser o grande patrocinador. Tem que comprar a ideia. Tem que comprar a ideia. Nós já tivemos, Maurício, casos de projetos que a gente iniciou e tivemos, cara, nós estamos rescindindo o contrato. Ah, por quê? Tu não está patrocinando, tu está dando o exemplo exatamente negativo. E o funcionário vê quando o exemplo não vem de cima. Então, se o cara não quiser, não rola. Até porque o staff dele, que vai estar envolvido diretamente, ele vai ver isso. Então, os casos quando a gente tem levado sucesso, porque não adianta desenhar o projeto e na implantação se perde. O que ocorre? Nós sempre discutimos com o empresário, com o presidente, o CEO, isso, vai funcionar assim, assim, assado. Tu entendeu, está concordado com isso? Beleza, então vamos. Segundo, a área de recursos humanos, ela começa a trabalhar, mesmo que tu implanta antes de qualquer coisa, isso em qualquer tamanho de empresa, 5 empregados, 300 mil empregados. Pode ser uma pequena empresa. Pode ser qualquer empresa. Por quê? Porque tem gente e precisa gerar resultado. Tá? Então segue nessa questão. Serve para qualquer negócio. Qualquer momento dá para implantar. Outro ponto. A gente sempre tem que procurar considerar, prestigiar o que tem de bom. Porque sempre tem coisa boa. Se a empresa chegou até aquele momento, tem coisas boas. E eu acho desrespeitoso não valorizar isso. Só que muitas coisas vão ter que ser reconstruídas, vão ter que ser redesenhadas. E aí entra 01, ok, e tu vai estar sempre comigo. A área de RH vai começar a mudar, mais atuar como se fosse o business partner, mas não é que seja o RH vai estar à frente disso. Nós vamos treinar isso porque existe o início e o fim do trabalho. Não pode ter qualquer tipo de discriminação. Não interessa idade, não interessa sexo, gênero, religião, nada. O que interessa é a entrega. Outro ponto, pensar que, como dizia meu outro presidente, glórias do passado não garante teu presente nem teu futuro. Esquece o passado, se tu está aqui tu já pagou. Tu vai deixar claro para as pessoas o que nós queremos de cada uma. Só o que interessa são efetivamente as entregas. É treinamento, treinamento e treinamento, mas porém com um viés diferente, não somente vendo o que são os gaps do cara, e sim potencializando também as fortalezas, porque senão eu vou ter um cara mediano. Mediano me apresenta resultados medíocres. Eu não estou elevando a régua de exigência, eu não quero ter resultados superiores, e aí todos os reconhecimentos, promoções são baseados nisso, sem subjetividade. Acaba com os amigos do rei. Então, a regra é clara. E eu vou redesenhar os processos, isso entendendo, fazendo um pequeno diagnóstico para tirar uma fotografia, porque tem muita coisa que fica no subterrâneo, que as empresas nem imaginam. Eu vou entender um pouco da cultura da empresa,
eu vou conhecer os seus processos, vou falar com todo mundo e vou redesenhar o conceito de remuneração. Eu passo a trabalhar com o conceito de remuneração estratégica, não salário nominal. Isso envolve salário nominal, salário variável e benefício, porque normalmente benefício o pessoal não considera dinheiro, e está errado, isso é dinheiro, quanto que representa. Eu vou redesenhar a gestão de performance com modelos atuais, não esses ultrapassados que não funcionam. Eu vou criar uma gestão de talentos, e aí às vezes a gente tem visto assim, o pessoal, eu não tenho talento. Se tu não tem talento, tu está contratando mal. E hoje está difícil contratar. Nós estamos com uma geração que a gente chama neném, que nem trabalha nem estuda. E já querem, quando entram, já quer o lugar do presidente. Entrega um pouquinho de resultados. Mas ao mesmo tempo nós temos que qualificar o processo seletivo. Nós temos um processo hoje de juniorização do processo. Nós não sabemos contratar. Isso é premissa básica. E aí tem a questão. Nós sabemos quem são os talentos, quem tem resultados diferenciados. Na maioria das vezes, determinadas pessoas sim, mas qual é o critério? De que forma? Não é subjetivo? E às vezes, o talento que eu faço. Talento não reclama, nunca. Não reclama. Não, o talento vai embora. Ele sabe que ele está entregando resultados, e se tu oferecer um reconhecimento financeiro na saída, ele vai ficar mais magoado ainda que tudo. Ou seja, tu vai criando esses projetos e tu vai... Todo o alicerce... Só que tu está falando de uma gestão de pessoas baseada no mérito. Qual é a consequência disso? É processo, não é da noite para o dia. Se nós estamos melhorando as entregas da empresa, o valuation da empresa melhorou. E as pessoas estão tendo reconhecimento e crescimento. Então, tu trabalha a meritocracia, é um modelo de gestão de pessoas que impulsiona resultados, melhora a eficiência operacional, melhora o engajamento das pessoas, e o reflexo disso é geração de resultados superiores. Eu digo, fazendo até uma consideração genérica do que tu falaste, né? A meritocracia, ela primeiramente tem que partir da liderança. Isso. Partir da liderança. Segundo, nós temos que capacitar as pessoas. Isso. Né? E por último, nós temos que valorizar essas entregas. Então, se nós conseguirmos, em linhas gerais, executar esse tripé tão importante, nós vamos, dentro de tudo que tu falaste, é claro, nós vamos conseguir trazer uma gestão de pessoas mais eficientes, com certeza agregar mais resultado e valor ao negócio. Estamos aí, Silvano, já no adiantado da hora. Queria agradecer imensamente a tua disponibilidade em estar aqui conosco em Farroupilha, abordando esse tema tão importante. Reiterar o lançamento do nosso livro, né, o Business Partner, de RH, da estruturação à implantação, que é um livro coordenado por ti. Aqui em Farroupilha, nós vamos disponibilizar exemplares, deixar exemplares na SIX, a Câmara de Indústria e Comércio de Farroupilha, e aqui de Farroupilha, ao preço de R$ 62,00. Quem tiver interesse, entre em contato com a entidade. E, mais uma vez, nosso muito obrigado, e que seja a primeira de muitas entrevistas aqui na TV Cidade. Maurício, muito obrigado pela oportunidade. Fico à disposição para maiores discussões, e este é um assunto realmente é sempre muito instigante, que a gente fala, meritocracia é um caminho sem volta, ou adota ou tu vai ficar para trás. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos os telespectadores.